galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar aí a vida em grupo, né? Então, automaticamente, dentro de um ecossistema, dentro de um sistema específico, nós temos aí diversas espécies, né? Que acabam se interagindo umas com as outras. E nesse processo de interação, existe aí algumas situações que podem ocorrer no processo da sobrevivência, tá? Então, o primeiro dela, gente, é o processo de competição. O processo de competição, ele pode ocorrer com espécies, né, idênticas, iguais, até mesmo por espaço ou até mesmo por uma conquista amorosa que acontece entre eles, mas também a competição ela pode acontecer por espécies diferentes. E aí pode ser territorial, pode ser por conta da sua alimentação e assim por diante. Outro processo, gente, de análise, de compreensão do meio é o processo de cooperação. Esse processo de cooperação, gente, ele ajuda no processo de cuidar, de ajudar, né? Existe uma troca favorável entre as espécies. Então, automaticamente, e tira, né? Não tem esse processo aí do egoísmo e automaticamente tem uma atitude por essas espécies de ajudar umas às outras. E esse processo de cooperação, ela pode acontecer tanto de espécies iguais, como também de espécies diferentes. Então, nós temos aí, gente, a troca, né? O auxílio, a ajuda de algumas espécies que vivem em um determinado lugar, tá? Então, nós temos aqui o casal, o grupo ou mesmo indivíduos solitários de certas espécies apresentam aí, gente, o cuidado parental. Isto é, cuidam de seus filhotes até que atinjam a idade para viver aí individualmente, cada um seguindo o seu sistema. Então, nós temos aí essa cooperação que existe entre as espécies e até mesmo em espécies diferentes. Nós temos aí relações bem harmônicas. Outra parte, gente, é a questão da sociedade, né? O agrupamento, né? Nós temos aí diversas espécies aonde em determinados lugares essas espécies elas vivem em quantidades bem grandes. Nós temos colônias, né? E aí, dependendo da quantidade, nós chamamos aí de sociedade, que no caso é o agrupamento mais especializado de indivíduos da mesma espécie, organizados de modo corporativo, né? E aí, gente, automaticamente nós temos aí um processo morfológico, nós temos um processo fisiológico e tudo isso, gente, acaba fazendo com que haja uma interação entre essa determinada espécie, tá, galera? E aí, automaticamente, nós temos uma função que vai trazer com que haja um benefício aí para todos que vivem nesse meio. Nós temos aqui, gente, além da sobrevivência, que é também um outro fator muito importante, que faz com que haja tudo o cuidado para garantir a sobrevivência, não só de uma espécie, mas de outra espécie. Então, existe a preocupação, gente, de criar um processo de reprodução. Então, as espécies, elas estão o tempo todo cuidando de si, para que não haja aí o processo de predadores, aonde vai prejudicar aquela espécie. E também tem um processo onde existe a conquista de outras espécies, né? Então, no caso, tem um macho que procura fêmea, que vai gerar aí, gente, novas espécies, né? Então, vai ter um processo aí de acasalamento. Então, automaticamente existe esse cuidado. E todas essas questões, né, de competição, essas questões de análise, essas questões de cooperação e assim por diante, elas vêm de acordo com um sistema bem antigo, né? Até mesmo pré-histórico, aonde já tinha essa questão de cooperação, de cuidado, de análise e também, gente, de competição, né? Por conta da sua alimentação ou até mesmo por espaço ou mesmo por uma conquista, né? E na página 44, galera, nós temos aí as atividades, tá? E na página 45 também temos algumas atividades. Então, galera, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à página 44 e 45, eu estou à disposição. Mas para finalizar esse tema 5, gente, desde o 7º ano, nós falamos sobre esses processos de relações ecológicas, né? Aqui nesse tema 5, ele abordou aí o processo da protocooperação, o processo do comensalismo, e também o processo da predação.
e também o processo da competição. Mas nós sabemos que nós temos aí diversos tipos de relações ecológicas, o inquilinismo, o mutualismo, que também estão presentes dentro desse tema 5. Logicamente que essas relações harmônicas e desarmônicas, elas ocorrem o tempo todo, porque fazem parte de um processo histórico e um processo que está ligado aí a todas as espécies, independente de ser aquática ou terrestre. Então, esse processo de lidar com esses instintos, com esses comportamentos dentro de um meio, dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente, vai fazer com que haja aí, gente, esses pontos positivos e os pontos negativos, né? Então, vai ter algumas relações que não vão trazer prejuízos, mas vai ter outras relações que uma das espécies vai acabar sendo prejudicada. E isso faz parte aí do nosso reino animal. Então, automaticamente existe, né, um instinto muito forte que vai fazer com que haja todos esses processos dentro de um sistema. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Na nossa próxima videoconferência, vamos dar continuidade a esse tema e a nossa unidade 4, tá bom? Muito obrigada e até a semana que vem.